Educação na Guiné-Bissau. Dos radiovintes, muito bem-vindos a mais um programa. Muito boa tarde, noite África. Edição de sexta-feira, 2 de outubro de ano de 2020. FM Rádio. Portanto, transmite sempre nessa frequência central de 92.0 MHz, com apoio de 12 retransmissores em diferentes pontos do país. Na Bafatá, na leste do país, nesse caso, na norte e na sul. Para tudo aqueles crescimentos têm em sintonia com nós, uma boa tarde de muita fé, uma boa tarde de muita coragem, uma boa tarde de muita esperança. Não Guiné-Bissau reconciliado, não Guiné-Bissau desenvolvido, não Guiné-Bissau de progressos, e na Guiné-Bissau onde é que o bem-estar do povo não está garantido. Mas também não na garantia tudo filhos de Guiné-Bissau. De hoje, na obediência naquilo que conselhos relativos à prevenção sobre novo coronavírus, que bicho que está nesse momento na fase moça no mundo, está a colocar grandes potências de joelhos, inclusive de Guiné-Bissau. Pandemia de Covid-19, que desde dezembro de 2019 e começa na China, depois ia larga praticamente para todo o mundo. Para ver aquilo que manda sempre na abertura do nosso programa, nota-se sempre um pedido de obediência a medidas de prevenção, uso obrigatório de máscaras, uso correto e higiênico de máscaras, mantém sempre distanciamento social, evita onde é que intestiu, lava sempre mão com água com sabão, água com lexívia, usa sempre álcool em gel ora que entra em contato com qualquer objeto estranho. Exatamente para ver aquilo que manda e mecanismos únicos nesse momento que não tem detalhe a Covid-19, porque cá tem ainda medicamentos, cá tem cura, vacina ainda está já muito avançado, mais de 200 vacinas está já em estado avançado de análise, de testagens, mas OMS garante sempre que uma zona 2021 que o mundo não tem acesso, embora alguns países já mais habilitados economicamente estejam a avançar com os primeiros testes no próximo mês de novembro. Enquanto esse que tem, caros irmãos, minhas irmãs, minha mamãe, minha papés, o único que é que está na medida de prevenção. Suma que não está sempre, não está a passos largos para a abertura de novo ano letivo. Desde março, 10 anos, surgimento de pandemia na Guiné-Bissau, finais de março, se não lembra, nas escolas públicas está parado. Mas o governo decretou a retoma de aulas de novo ano letivo a partir da próxima segunda-feira e sempre não permitiu a voz como na ocasião antes de início de aulas não tem a sua excelência o Sr. Ministro da Educação Nacional para não fazer uma antevisão sobre preparativos para a abertura de ano letivo. Depois de 2 anos letivos quase que nulos em grande maioria de escolas públicas do país, está no próprio país, como fala, desde finais de março, em abraços com a pandemia de Covid-19, que leva à suspensão de aulas presenciais
até finais de agosto que passa, a altura que foi permitido às escolas concluir a avaliação do segundo período, aquilo que o Ministério da Educação propôs uma condição mínima para validação de ano letivo 2019-2020. E projetado inicialmente para dia 14 de setembro, início de aulas na todo o país, para escolas públicas e privadas. Data que depois é bem protelada para 5 de outubro, que será próxima segunda-feira, a pedido da Associação Nacional de Papéis Encarregados de Educação, para poder avaliar melhor a situação que tem nas escolas públicas, devido sobretudo a duas condições. Primeiro, sobre a questão de pandemia de Covid-19 e como as escolas estavam a preparar para poder enfrentar o desafio com a abertura de ano letivo. Segundo, e chuvas que estavam quase que permanentes e na tudo deixa manga de escolas em situação de inoperacionalidade, de precariedade, salas praticamente inundadas, carteiras destruídas e na manga de partes do país, não se vê como há salas de aulas sempre está construído de crintins e com chuva, com certeza, que está destruído. Esta terça-feira, da semana, dia 29 de setembro, o Ministério da Educação Nacional, numa cerimónia que presidido para o Ministro de Tutela, Dr. Arsénio Valdé, com testemunhado e organizações intervenientes no setor, é da Ministério do Interior, dá para encerrado ano letivo 2019-2020 e abre ano letivo 2020-2021. Com exceção, claro, para escolas de ensino superior e técnico-profissionais, cujo encerramento do ano letivo 2019-2020 ainda vai acontecer só na final de dezembro. Aliado a tudo isso, segundo estudos fazidos, progressos substanciais que estavam conquistados entre 2000 e 2010 em matéria de escolarização e sofrer uma certa estagnação, paralisação, sobretudo a partir de 2010. De acordo com o relatório divulgado em 2014, o sistema educativo guineense retoma trajetória de baixas taxas de conclusão e níveis de aprendizagem muito alarmantes. Entrada tardio de crianças no sistema, alta taxa de repetição e desistência, fraco desempenho de professores qualificados, está entre outros que fatores que estão a contribuir para nível que não pode considerar de degradante, onde aqui encontra a OSCE no sistema de ensino. Comparativamente, claro, a de restantes países de nossa região, que não perto ele, que sempre nível de competitividade é grande. Pergunta que não gostava de colocar ao Sr. Ministro, que não tem ali no estúdio, suma que não prometia ontem, suma que passa na manga de spots durante toda a manhã de hoje, e não está a agradecer profundamente sua presença ali, porque não sabe como a Ministro da Educação Nacional recebe de manhã restos mortais de Sirma, que fala-se em Portugal, em Castanheiro, para ver aquilo que na seta para o Ministro receber no profundo pesar, para essa perda grande, e não na pedir Deus para ir descansar a alma de nossa irmã nasceu e para fazer disso profundamente sobre família, se pensam de consolação. Obrigado. Pergunta que não gostaria de fazer, Sr. Ministro, claro, e como é que está, nesse momento, preparativos para a abertura de novo ano letivo, precisamente no momento que o mundo está a abraços com o Covid-19 e Guiné-Bissau, com certeza, que mecanismos que na garantido para a estabilização, para a pacificação, para a sustentabilidade do sistema durante todo o ano letivo. O Ministro Papial, na abertura do ano letivo, e um dos objetivos grandes que o governo tem é criar condições para ter educação para tudo, gente, criar condições. Está disponível para dar uma contribuição. Antes de mais, não aproveitar para agradecer sentimentos de pesar que vou transmitindo não na Chigantá família. E, aliás,
com muito agrado. A menos de 30 minutos também não recebi visita na família de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, também manifestando seus sentimentos. Eu aproveito também ali para agradecer ao Presidente da República e agradecer tudo de obrigado. Bom, desde março, que a nós não combinamos, mais ou menos a 2 de março, 20 dias, 20 e poucos dias depois, 25 dias depois, ia acontecer a decretação do primeiro estado de emergência, força com que as escolas param, devido a essa questão de pandemia de Covid-19. Neste momento, não pude considerar como está criado condições mínimas para não começar ano letivo, em que não está discutindo tudo coisa junto. Portanto, não espera como ano letivo não pode começar dia 5 de outubro. Naturalmente, perante esta pandemia de Covid-19, com algumas dificuldades no início, com algumas falhas, com alguma necessidade de sensibilização ainda, de gente, para a gente poder habituar a convívio com esse vírus. Senhor Ministro, não se viu com uma erva para começar logo na 14 de setembro e era um desafio grande que o Ministério da Educação Nacional tinha. O Senhor Ministro é especial. Aliás, o Senhor Ministro falou que tudo encontros importantes do Ministério da Educação para tomar decisões importantes no momento de pandemia. O Senhor Ministro sempre envolve tudo aquilo, parceiros diretos, tradicionais, e foi a primeira vez na história de Guiné-Bissau que tem esse entendimento, essa abertura, tudo decisões praticamente parado, praticamente. Na verdade, condições que as escolas têm e que é grande, e que é de melhores, e que aqui que não deseja. No entanto, o país que pode continuar parado, não pode continuar sem escola. Não tem que enfrentar, de facto, a realidade ali, para não começar a fazer. Não vai ter um período de aprendizagem, junto com alunos, professores, tudo gente. Um período de aprendizagem para poder viver aquelas coisas ali. Mas não pensa que condições mínimas esteja criado para não poder começar. A nível do território nacional. A nível do território nacional. Não tem apoio de alguns parceiros locais que têm residência, que está residente ali, Unicef, PAN, Plan, Banco Mundial, que está, nesse momento, no trabalho junto com nós também, para poder, de facto, fazer com que a tipo começar. Tudo a gente está mobilizado, tudo a gente está disponível para isso. Naturalmente, como falar, e Cana tem que condições máximas, melhores, mas não incentiva tudo a gente para não vai para a escola, para não começar, a partir da não trata corrigir dificuldades e falhas que não encontra para caminho. Exatamente sobre a questão de Covid-19, que o Sr. Ministro falou, não vai encontrar uma realidade que era a anterior. Como é que o Ministério da Educação está a preparar, juntos com escolas públicas e privadas, prevenção de Covid nas escolas, no período escolar, no período letivo? Não pensa que o início de aulas, dia 5, que é segunda-feira, durante algum período, a partir de quarta-feira, já no terceiro dia, e nestas equipas na treino, equipas mistas, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, com o Alto Comissariado, com os pais encarregados de educação, nós estamos na terreno para observar e poder produzir um relatório das primeiras 2 semanas, de como a coisa não funciona. Esse Sr. Ministro não refere a todo o território nacional? A todo o território nacional. Então, é esse que está planificado e para Jubi, como é que a coisa não funciona, como a gente não comporta perante isso. E tem necessidade de papéis na casa, e que papéis só a Associação de Pais Encarregados de Educação, mas papel de cada filho que não vai à escola para colaborar nessa questão ali. E não vai disponibilizado máscaras na todas as escolas, progressivamente, e cara por ser tudo de um dia. E que tem momento e que tem ainda. E não começar a partir de... E tem, a distribuição começa amanhã sábado. Nós esperamos que uma lipa domingo, grande parte na tenha. Então, o senhor está a verificar quantidade de máscaras que nada para... Não tem uma previsão de 650 mil. Que durante o primeiro tempo ainda chega paulatinamente a diferentes locais. Mas também tem orientação que é dado a todo o país encarregado de educação, nesse primeiro arranque, para cada papel tentar põe 1, 2 máscaras, 3 máscaras na mão dos seus filhos, até a hora que o sistema engrana,
para nós próprios não poder colocar máscaras à disposição dos estudantes. Ali que tem discriminação entre o público e o privado. E tem, de facto, falta de recursos ainda à disposição, que está encomendado, que está na produzir, que chega, que apoio não começar com o setor público. Mas o setor privado também está prevenido, é providência, desde mês de setembro, as condições de poder arrancar. Portanto, e é mais ou menos... Não há papel do universo de quê? 2.500, 3.000 escolas, quanto mil alunos? 400, 500 mil? E tem uma ideia mais ou menos? Não previ como tem cerca de 500, 550 mil alunos. Se tudo gente vai à escola, que não está na escola. Matrículas ainda que acabar, e tem na manga de escolas que não matriculam, o Ministério do Interior ainda que tem dados. Matrículas que acabar e tem algumas dificuldades. Esse ano não repui algumas regras que outros gente esqueceram de entender, mas e regras que existem bem, em alguns casos. Não repui regra de obrigatoriedade de apresentar registro, certidão ou registro de nascimento no ato de matrícula inicial, que não entra na primeira classe até a quarta, e não exige bilhete de entrada a partir de quarta classe, portanto quinta classe, quinto ano escolar para diante, e tem havido dificuldade no momento de matrícula para ver a ausência de documentos. Exato. No entanto, aproveito ali para falar com uma diligência junto do Ministério da Justiça. Nós escrevemos uma carta para o homólogo Ministro da Justiça para de uma maneira trabalhar em conjunto no âmbito do decreto que institucionaliza plano de registro civil, em que educação e um dos membros do comitê, então, para de uma maneira de utilizar estruturas que a educação tem, que é mais extensivas no nível do território nacional do que qualquer ministério, para não poder fazer registro de crianças. Quer dizer que, para não usar escolas, não agentes de registro. Exato. Um dos fatores que está verificado no interior, sobretudo, para matrículas e a ausência de documentos. Não aproveita também para falar como está autorizado todos os diretores regionais, todos os diretores setoriais, tudo inspetores, coordenadores regionais, inspetores setoriais, todos os diretores de escola, quer públicas, quer privadas, está autorizado uma matrícula condicional, tendo em conta as dificuldades de documento. Vou poder matricular gente condicionalmente, com prazo de comar até fim de dezembro, hora que não retomar escola na janeiro, para cada quintíssimo papel de documento que antecipa, para ir validar essa matrícula. Portanto, essa é uma orientação que nós trabalhamos nas reuniões, mas é bom para nós deixar ali para todo o país ouvir e para a gente vai matricular. Então, para todo filho que não vai matricular. Então, crianças que, nem momento, para a pesca conseguir as documentações, está já autorizado para matricular, com condições de até dezembro ou janeiro apresenta aqui peça, para apresentar aqui peça. Senhor Ministro, normalmente em outros países, nesse período de pandemia, e tem sempre uma bíblia, um documento de prevenção que o Ministério de Saúde está a elaborar em conjunto com o Ministério da Educação, que está fornecido a diferentes escolas, e que ela está a servir uma bíblia orientadora de prevenção durante esse período letivo. E que a Bíblia está plasmado manga de condições de prevenção, desde a entrada de aulas, distanciamento social, medidas de higiene dentro de sala de aulas, lavagem de mãos, casa de banho, no recinto. Esse documento, Sr. Ministro, existe, escolas tudo tem nele, ou como é que acontece as medidas de prevenção no momento de sala na Guiné-Bissau? Uma questão muito importante, para recuar um bocadinho, para falar com a nós, a primeira coisa que nós fazíamos foi diagnosticar a situação de educação. Já não entrar, em casa que não conseguimos, mas 14 anos já não estava já fora desse sistema, a primeira coisa que nós fazíamos diagnóstico. Um diagnóstico mostrando como antes da pandemia e tem problemas XY. Juntaram com a pandemia e tem problemas XY, A, Z, etc. E a partir daí, nós decidimos elaborar um plano de contingência com o apoio de parceiros, quer parceiros internacionais, quer parceiros locais. Nós fazemos um trabalho conjunto, onde é que não envolve tudo gente, e a Unicef, a Banco Mundial, a PAM, a Plan, pais encarregados de educação, associação de estudantes, setor privado de educação, professores, tudo nos envolve em elaborar esse plano de contingência. Quer dizer, um plano assumido coletivamente para todos os atores
do setor educativo. Para um período de 18 meses, Para até um período de dezembro de 18 meses, 2021. de junho de 2020 a dezembro de 2021. Então, 18 meses. Período que nós não estimamos como ou ainda tem um controle sobre a pandemia, ou ainda tem vacinas, ou ainda tem qualquer coisa, não previu como a tela impossível que tem. Sim. Então, esse plano está de tela. Plano, antiga ali, curiosamente, tem um bom exemplar para ti, jornalista, e vamos para assim olhar o culto. Sim, tem na velha outra, sim, a nós é Então, assim. A não gerar do esquema, não entra no... plano está, neste momento, em distribuição, Sim. juntamente com orientações gerais. Não espera como antes de final da próxima semana, da semana de início de aulas, e nós estamos todas as escolas do país, quer públicas, quer privadas. E plano é gratuito. Quer dizer que até escolas privadas podem receber gratuitamente. É que não paga nada para receber plano, nem orientações gerais. Portanto, essa está em causa. E nem plano que está? Lá que está tudo medidas de prevenção, um plano de facto. Um jornalista em Cacica de rádio na chamar um plano marcha para a educação. Esse de facto é um plano com o tronco membro completo. Cabeça tronco membro. Se você tem a oportunidade de ler, vou olhar como tudo o que está previsto. E também não trabalha com o Ministério da Saúde. Antes da criação da alta autoridade, o Ministério da Saúde participa na elaboração desse plano. Quer dizer que tudo aqueles elementos que não tem ligado à prevenção, higiene, etc., e bem de subsídios do Ministério da Saúde e de OMS. Portanto, é um plano de facto completo. E as medidas de prevenção não significa que é, Sr. Ministro? Não significa obrigatoriedade de todas as escolas, públicas e privadas, de respeitar tudo o que está no plano relativamente a medidas de prevenção? Exatamente. Obrigatório mesmo. Obrigatório e não tem fiscalização, que não começa já na quarta-feira, de que equipa mista, educação, saúde e alta autoridade. E suma agora é Catanel ainda, Sr. Ministro? Escolas ainda manga del Catanel? Não, as mangas têm a Bahia antes de sair a versão livre. Exato. Antes da versão livre, tem a Bahia. Suma participa tudo. Tudo gente participa neste momento. Tem mais ou menos ideia de que é que está? Não, tem na mesmo versões papel antes da versão livre. Exato. É que o plano passa para 3 fases. Uma fase de elaboração, que envolve tudo gente, depois distribuição de que primeiro draft para tudo gente, para cada quem apresenta sugestões. Exato. E recolher que sugestões e vai definitivado e depois vai para o Conselho de Ministros. O governo adota e submetido a assinatura do primeiro-ministro e do ministro da Educação, depois isso submetido à promulgação do Presidente da República. Então, e publicado no Boletim Oficial. Então, não aguarda para a publicação do Boletim Oficial para sair versão livre. É como a versão livre só sai goce. É a versão livre na chegar a todas as escolas na próxima semana, antes de semana terminar. E nesse plano de contingência relativamente à prevenção nas escolas de Covid-19, está tudo desde a entrada de alunos para recinto escolar, que medição de temperatura, tudo. Está tudo lá. Tudo. Só nisso, como é que escolas não têm a condição de ter aquilo, que pistolas que estão a medir temperatura à distância? Ter condições... Com as ajudas quando recebeu o parceiro, está contemplado isso também? Está contemplado. O nível de escolas públicas, infelizmente, essa questão de termômetro a laser só para escolas públicas ainda não consigo 1.500. Está disponível? Está na posse do Ministério da Educação? Está na posse do Ministério da Educação, mas está disponível no país. Falta para tirá-lo e a partir de lá para ir colocado nas tuas escolas. Eu não considero como a próxima semana e semana experimental, em que também é semana de sensibilização, ainda continua matrículas, né? Naquela semana, como ainda não fala como calendário escolar tem que ser reajustado para dia 10. Essa fase não tem que acertar, não vai para um mundo completamente desconhecido, que é o mundo de fazer função na escola com a pandemia de Covid-19, e é desconhecido completamente, quer para alunos, quer para professores, quer para diretores, para toda a comunidade educativa. Então, não tem que dar um período, que não pode chamar um período de adaptação, para a gente poder entrar nele. Primeira semana, segunda semana, que está bem reajustado depois no calendário com o tempo. Então, só que não para o Sr. Ministro, a medida de prevenção está começando logo no início, na entrada de alunos, de tudo profissionais de escola, na recinto? Tudo que não passa no recinto escolar. Sim. Nem inspetores que não vão fazer visita. O gente de própria saúde que não vai fazer visita tem que passar para esse circuito. Para esse circuito? Tem testado tudo
fazer pré-teste, tem que passar tudo na higienização, De para mal, poder ter antes de acesso. entrar, Para poder ter acesso. na sala de aulas. Sala de aula, se não entrar, não fazer. A hora que não sair, não fazer. Na zona de tudo, zona de Nas recinto, escolares. tem que usar máscara. E tem duas questões que é muito complicado. Que a gente, aliás, pedimos até hoje que manda ter ministro ali, pedimos para fazer ministro essa questão. Duas questões que é importante. Primeiro, o distanciamento social, que a OMS sempre está massa a pé nele, e muito bom, distanciamento social, de pelo menos 1,5 metro. E que outra medida que de desinfecção de lugares físicos, carteiras, chão, paredes, que o menino sempre toca a mão, casa de banhos, né? Tudo aquilo locais onde é que sempre e tem aquilo frequência praticamente permanente de alunos. Como é que as medidas não bem controladas, Sr. Ministro? Naturalmente não tem que repetir mais um coisa ali, não vai para uma coisa novo, não vai achar o que é aquele, uma realidade nova. No entanto, na previsão que está no plano de contingência, não vai limitar máximo de alunos por turma, 30 alunos. Sobretudo nas escolas públicas que têm salas mais grandes do que as escolas privadas. Significa que cada sala não tem apenas 15 carteiras, uma vez que ainda não tem carteiras duplas. Quer dizer, 15 carteiras. E que 15 carteiras, na cada carteira, nessa 12 alunos, mas cada aluno tem que estar na ponta de carteira. Quer dizer, aquele distanciamento... banco de táxis, cada aqui na ponta. Cada aqui não ponta. Cada aqui não ponta de carteira. E aquele é trabalho de professores, trabalho de diretores e trabalho de pessoal de vigilância aqui na PURUS, na plano que tem que estar atento com alunos para cá e violar aquele regra. E tendo máscara nesta primeira fase, e está funcionando. Mas e tem um trabalho que o governo está a fazer para a construção de carteiras, para a feitura de carteiras individuais, que não espera que uma Situba Paragosse, ali para falar do início do outro ano, lá para falar do não acabar o primeiro período, não capaz de ter carteiras na todas as escolas, carteiras individuais. Nas escolas públicas? Tudo. Tudo. Públicas e privadas? Públicas e privadas. O próprio Ministério da Educação, na PUR, de forma gratuita? Quer dizer, no caso de privadas, não basta tudo aqueles, e tem coisas que é gratuito, que não vai ao setor privado, porque se não conseguir ter. Mas carteiras não, carteiras que é um investimento que tem que comprar. Mas nós não podemos disponibilizar. Depois para amortizar de forma gradual. Até amortizar. Não podemos disponibilizar, na perspectiva, o governo está a trabalhar, não pode conseguir um grande número de carteiras de uma só vez. Exatamente. Então, que ela está permitindo dar também ao setor privado, está a amortizar pequenino. Só nisto, para escolas públicas, que salas maiores, e na prevido máximo 15 carteiras. 15 carteiras, total quer dizer, de 30 alunos. 30 alunos. O máximo. E para escolas privadas que têm na sala de aula ligeiramente mais pequenino. Por isso não é para pena número máximo. Máximo de 30. Máximo de 30. E em função de sala de aula. Exatamente. Quer dizer, como por ter uma turma que tem 12, e 20, né? Conforme o tamanho de sala de aula. E as missões de inspeção que na começaram logo quarta-feira, não vai ter em conta tudo pequenos pormenores. Tudo. Nós estamos ali no momento, eles está reunido no momento. Na definir planos de ação, plano de ação, questionários que não usar, etc. Sim. Ok, Sr. Ministro. A mim tem informação, Sr. Ministro, relativamente à coisa de fornecimento de carteiras, de como a Itemba é um concurso público lançado desde 2015, sem castanheiro e concorrer, passa quatro empresas, que tem já na CEPOS desde 2015, 2016, mais de 5.000 carteiras. Esqueletos. Passei até na própria. Esqueletos. Tudo pronto. Outros hierba de 2 lugares, mas para essa exigência do Ministério, gosto para fazer para um lugar, está na readaptar. Mas é lamentável como desde 2015, que é por fazer aqui trabalho, gasta manga de milhões de francos para fazer, mas tem voz, o Ministério da Educação ainda. Mas é garantido, como o Ministro tem conhecimento, estou aqui, no primeiro dia que recebi, na primeira semana, e dava-lhe aval para entrar em contato com eles, engabatiu forma rápida, como o Ministro hoje. Sim, não fazia aquilo e não mandou uma equipa para fazer inspeção, para verificar de fato a existência daquelas carteiras e não pedir aquelas empresas para estudar viabilidade técnica de poder aqueles esqueletos que estavam montados para a carteira dupla, se ainda poder transformar em carteiras individuais. Nesse momento não tem a resposta positiva de como é possível
e outros até individuais que é produzir, que é na produzir bem, nós está a trabalhar com o Ministério das Finanças para de uma maneira desbloquear fundos para poder pagar aqui carteiras que estão ali praticamente. Então, aqui é essa carteira que o Sr. Ministro não refere exatamente 10 empresas. Exato, das 4 empresas. O ano receber até final de dezembro. Não, papel de um outro pacote. Ele é outro lá. Estão a trabalhar no nível do governo. O próprio primeiro-ministro assume dianteira de 10 empresas e mais de 5 mil, mais ou menos. Sim. Na total, quanto carteira que o Ministério tem em manga para... Previsão que não fazer, que não trabalhar com o primeiro-ministro, e 800 mil carteiras. Meu Jesus, para cobrir tudo. Para cobrir tudo, incluindo privado e tudo. Sim. 800 mil carteiras individuais. E que dá para cobrir tudo, escolas de facto. E carteiras de madeira implica que uma não florestas mais não sofrer revanche. Não necessariamente. Aliás, estão a trabalhar para estudar o levantamento daquele trégua fazido. Não necessariamente fustiga na floresta e podia importar algumas carteiras já feitas de alguns países amigos que cá em Cabo de Ravela Ligos, porque está em processo de negociação e o primeiro-ministro não dirige o processo. Está bem. Sr. Ministro, o papel não continua ainda relativamente à pandemia de Covid-19, o papel de obrigatoriedade de cumprimento de todas as medidas de higiene, não sei como para a higienização de mãos, e preciso água, é preciso lexívia, é preciso sabão, álcool em gel, álcool. Para as escolas públicas, tem a garantia do Ministério da Educação para fornecer, independentemente de máscaras, porque aquilo é dinheiro. Está absolutamente assegurado que o financiamento gerido pela Unicef, portanto, de parceria mundial para a educação, mas que não é gerido pela Unicef, está absolutamente garantido nas escolas públicas. Portanto, não tem algumas dificuldades nas certas zonas onde que há o que tem. Nós não fazemos estudo para ver como é que não resolve aqui o problema de água. E tem notícia que fala como é que tem bons parceiros que não fornecem 1.500 bocas de água, assim, que está para diferentes escolas, para 1.500 escolas. Está previsto na plano. Está previsto no plano de contingência. O problema é gosto e tempo para aquilo. O que é que nós não fazemos gosto de imediato para as escolas por começar e buscar maneira de fornecimento de água às escolas onde é que há o que tem. Bom, como a Ana fala com o Mano, não tem um período mais ou menos experimental de adaptação que pode levar algum tempinho. No entanto, nunca pode tudo ir à escola, não tem que ir à escola, nunca pode continuar parado. Professores, diretores de escola, papéis encarregados de educação, têm que fazer algum esforço. Nós tudo não tem que fazer não tem que ser criativos. Para cobrir período ainda de incertezas que não tem, Sr. Ministro. Exatamente. Outra questão muito importante, Sr. Ministro, no início de matrícula, nós, o Ministério da Educação, muito preocupado e lançava um repto a todas as escolas públicas, sobretudo, para fazer uma confirmação de matrículas gratuitamente. Sr. Ministro, a nós não houvesse comunicado, mas tem escolas que estão a violar, na verdade. A nós não temos queixas, denúncias de manga de escolas na Bissau e na interior, que para confirmação, reconfirmação de matrícula, é para pedir algum dinheiro em troca, 3.000 francos, 2.000 francos, 5.000, de acordo com escolas diferentes. Sim, não tenho informação. Não tomam medidas que têm apoio, não mandata a inspeção para confirmar, porque também não aportam informações que não é veiculado apenas no ar, não mandata a inspeção para confirmar. Ainda hoje recebi confirmação de um caso na Bissau, chamada Escola Amizade Guiné-Bissau, Japão. De facto, é confirmado como diretor de que escola está a ultrapassar o limite que o Ministério da Educação indica. O Ministério da Educação dá orientação ao nível nacional, nas escolas públicas, para pagar apenas selo que 2.000, e que tem nada a ver com nós, aquilo é estampilha fiscal, exatamente. Que tem nada a ver que é obrigatório, e mais 500 francos para dia de boletim, que é impressão. Exatamente. E te dá 2.500. E que por ultrapassar-se. Essa é a orientação que o Ministério dá. No entanto, no caso da Escola de Amizade Guiné-Bissau, Japão, o diretor tem uma negociação, segundo o relatório que a inspeção manda a nós, e tem uma negociação entre eles com o país encarregado de educação, que nada por 500 francos na coisa lá, para ajudar o funcionamento da escola. Mas aquilo tem antes desse período. E que por ser aplicado, Então, esse diretor tem ordens, vou desculpar a expressão,
Não vi outro não falar com o ministro da Educação ditador. E tem ordens já à inspeção para que o diretor de escola repui dinheiro de gente imediatamente até amanhã sábado. Segunda-feira ainda tomar medidas duras para tudo casos que tem. E tem orientação a nível nacional para até amanhã sábado para ir fazer o levantamento de tudo casos que tem esse tipo de problema. Ninguém nunca pode violar orientações do governo, despacho do ministro e orientações gerais que aprovaram em conselho diretivo do ministério. Para o desafio aqui. Exatamente. Sr. Ministro, outra questão que não levanta alguma polémica ao longo da semana e foi na abertura de ano letivo, no discurso do Sr. Ministro, e papel sobre obrigatoriedade de funcionalidade de aulas no período de sábados. Uma forma, e uma coisa novo para guineenses. Então, e houve muita crítica à volta disto, inclusive naquela crítica, mais uma vez, é o ministro de ditador, porque manga de gente está considerada como e contra a lei, porque lei de funcionalismo público, lei geral de trabalho, segundo, nas explicações, não tenta cita, que é que a gente justifica, e que está a permitir funcionários públicos trabalhar de segunda até sábado e de segunda até sexta. Sr. Ministro, a mim tem informações, como a suma que o Sr. Ministro fala, tudo medidas que não tomado, sempre consensual, sempre na base de consensos, de envolvimento de tudo parceiros. Como é que o Sr. Ministro, como é que o Ministério da Educação Nacional chega a essas medidas de funcionamento de escolas até, de aulas até sábado? Não nos falamos estar tranquilo na matéria. Antes de não explicar como é que o procedimento foi, no município de Filho de Guiné, para não ser desafio de aprender, desafio de tentar ser melhor do que aquilo que não ser. Que não tenha medo de trabalhar, que não tenha medo de estudar, que não tenha medo de avançar, que não tenha medo de remendar que bom que outros povos não fazem. E que a partir não fazer, não remendar. Também para não politizar certos setores de nossa vida. Sobre a educação, para não falar sobre educação, sobre a saúde. Todo filho de Guiné que pertence a qualquer corrente política ou qualquer partido político e precisa de educação. E pertence à educação. E investir em educação. Se tem filho, investir em educação. Então não toma educação, suma uma coisa nacional, uma coisa de toda gente. Não para fácil para ver como a os grupo tal que não dirigir, aonde grupo gosta de mim pertencer a outro grupo, não ataque só para atacar para bem, não vai juntar grupo. E que bom, a mim, pessoalmente, chega no Ministério da Educação, herda várias iniciativas de ministros anteriores. Desde alguns ministros há muito mais tempo. Desde o tempo de Sanguifá, tem uma de iniciativas lá, uma de iniciativas de Dr. Camilo, de Ministro Simões Pereira, uma de iniciativas de minha sobrinho Daltran, que é o último ministro antes de mim entrar, que iniciativa tudo sábados. Não comecei a discutir por partes. Primeiro, não discutir com sindicatos do setor. Sindicatos do setor. Depois, não discutir com alunos. Porque maiores afetados, né? Eventualmente maiores afetados. Sim. Não discutir com alunos. Não sair de aluno, não discutir com pais. Em separado. Né? Cada organização em separado. Cada classe em separado. Depois, não junta tudo classes, não volta a discutir. E foi de lá que resulta a proposta que vai para o governo. E no Conselho de Ministros, e foi duro, e foram discussões de 3 sessões do Conselho de Ministros. Foi por chegado a uma conclusão sobre a matéria, porque tem implicações financeiras grandes para o Estado. Isso tem qualquer coisa como 6 ou 9 bilhões de acréscimo no ano letivo, para dia de sábados, que o governo tem que desembolsar. Então foi um trabalho enorme para conseguir fazer aqui cálculos tudo do governo para não chegar a esse entendimento. Para aproveitar para falar com nesse momento, líder sindical do setor de educação no Ovino, não avança, inclusive, uma proposta de ligeira carga horária de lideranças de sindicatos, para poder ter tempo de trabalho. Até aquilo não fazer. E custos para o governo, não representa custos. Mas não assumir aqui custos para poder permitir eles a trabalhar com os associados. Portanto, este tudo para falar com é que tem nenhuma maldade nessa. O que é que tem?
e para aumentar o tempo de permanência de não crianças na escola. De facto, não nos tem enquadrado numa sub-região, ali na África, onde é que quase todo o país, a gente estava à escola sábado. Onde é que quase todo o país, os meninos estão a fazer 7 a 8 horas por dia na escola. A nós, não crianças, que estão a fazer mais de 4, 5 horas. Sim, chega. E muito pouco tempo para eu aprender alguma coisa, para eu assimilar alguma coisa, até de convivência com o espaço educativo. E muito pouco tempo. Então, não busca a maneira de aumentar o tempo que crianças não fazem na escola. E não está, pior ainda, com essa pandemia de Covid-19, não vai ter nenhum percalços de tempo. Então, essa abre por bem ajudando a recuperar alguns tempos que não vai perder. Aliás, que não começa a perder. Não perdia praticamente todo o mês de setembro. Que não perdia. Não perde desde março. Sim. Então, a gente tem que ter em consideração essa. Essa é ciência, a educação é uma ciência também. Organizar a educação é uma ciência. A gente tem que saber como é, a gente que não trabalha na educação em quadros, que estuda as matérias, que se vê direito o que é que não fazia. E depois é que a sana fazer a lição isoladamente. É a sana que chama tudo a gente não participar para saber como é que não deve trabalhar. Portanto, fica tendo nenhum problema com o professor, encarregado de educação, nem com alunos, nem com o setor privado, em matéria de aplicação dessa questão de sábado. Mas não fazer um parênteses ali para perder um caso à parte. Caso religioso. Por exemplo, gente que está a professar igreja adventistas, têm problema com o sábado e sagrado para eles. Sim. E se o falava, o muçulmano falava que uma sexta-feira a aula que tem. Ou um católico falava, não, se o domingo, atividade de domingo, uma apanhar no período de missa, etc. É sim, essas questões que não devem ter em consideração, não digo como é que não harmonizar com outro para respeitar essa possibilidade, sem ser um Estado confissional ou nem deixar de ser um Estado laico. Mas a gente está pensando como ser Estado laico e de abster de religião. Não. Que é esse Estado laico? Estado laico, pelo contrário, que está sendo capaz até de apoiar religiões. Tudo da mesma tudo na igualdade, a pé de igualdade. Portanto, é esse que o ministro fala sobre isso. Portanto, esse que tem nenhum problema é para aumentar o tempo de permanência de estudantes e para não ganhar mais tempo, para não poder aumentar a qualidade da educação. Não tem nada a ver com escravizar professores. Não tem nada a ver. Aliás, esperando aproveitar para anunciar, que a Cibicina estará aqui tempo, mas se não evoluir, o país não conseguir cumprir o plano de contingência, que não vai ter dezembro do próximo ano, mesmo que não vai 70% a 80% do plano, e muito provável que não vai tentar pensar não aumentar mais tempo de permanência de crianças na escola. Através de novas escolas que não compuram, que não permitiram descongestão nas escolas, que não permitiram eliminar triplo turno que não obrigado a fazer gosto. Para crianças terem mais tempo na escola. Isso não, tudo parte do mundo. Então, não tem esperança que não chega lá. Logo, o sábado, que não vai ter no sábado mais lá. Mas pensa, filho, que negativo é assustar pés. Exato. É questão só de abraçar de sete desafios. Sr. Ministro, uma questão muito importante, não papia o Sr. Ministro falar na tentativa de estabilizar o sistema durante esse ano letivo. E estabilizar o sistema significa ter ano letivo sem greves. E na papia de sindicatos de professores que estão a ameaçar cumprimento de pagamento de certas dívidas, a questão de carga horária. Como é que está o relacionamento entre o Ministério com os sindicatos? Nem momento o Ministério tem a condição de garantir funcionalidade de aulas sem sobressaltos, nem momento. É o seguinte, nós não temos a condição de garantir como o governo tudo irá fazer para com que, de facto, tenha estabilidade no setor educativo. Apesar da pandemia de Covid-19. Uma das primeiras condições é de como governo, ex-governo, de engenheiro Nuno Gomes Nabian, conseguir pagar uma parte muito importante de dívidas atrasadas que temos salariais. De 5 bilhões de dívida que o governo encontra com a classe docente e paga 2 bilhões e 700 e tal milhões. E sobra 1 bilhão e 100 e tal. 2 bilhões e 100 e tal. Que 2 bilhões e 100 e tal que sobra e tem a ver com anos muito recuados. 2003, 2006, 2005, etc. Que de facto, para manga de gente, faz parte de chamada dívida interna global, valor global, tanto.
Está lá no tanto, contratados tanto, que é tanto. Mas e baquim, ele se canto. Sim. Então não está de acordo com muito nós, não queria grupo de trabalho. Não na pera o desbloqueamento de um fundo que não pedia finanças, para que o grupo de trabalho por trabalhar. Então, lá que atendem um problema tanto com os sindicatos como coisa que dívida e que como é uma coisa que tem que pagar goce. E uma coisa que não abastura junto, para não clarificar, depois o governo está a negociar como aqui na escalonado esse pagamento. Tanto que tem, nesse caso, grandes motivos para o problema. Agora, vou levantar uma questão ali muito interessante, que é a questão de carga horária. Tabela salarial diferenciada, que ganha fama de carga horária. E tem uma falha grave de governo ali. De governos anteriores. Bom, não foi o governo quanto continuidade, governo de Guiné-Bissau, não assumi falhas de governos anteriores, mas e falha de governo, de governação, que botou e tem uma legislação que cria aquele tabela salarial diferenciada. E tem um decreto-lei. Inclusive, passa de governo para a coisa, para a Assembleia. Portanto, a botar bem falar com o de repente, não cortar só. Mas aquilo agora mantém. É sim um problema grave de governação. Sim, e leva a subtração de salários. Sim, e a revolta de gente. E hoje uma carga arriba de atualmente. Carga de governo tem que carregar, tem que resolver. Tem que pagar. E, infelizmente, esse é o único problema grande que sobra. Mas mesmo em relação a esse, que dinâmica que nós estamos a discutir com os sindicatos, com os professores neste caso. E para haver maneira de não estanca com a implementação de carreira docente. Naturalmente, para não maneira estanca é a tabela salarial diferenciada. E criado para a hora que a carreira docente viene a implementar o país e desaparece. Mas para ir desaparecer a hora que é acumulado no salário. Sim. Bom, nesse momento, a classificação que nós estamos a fazer, esteja quase no fim, de tudo professores. Tudo professor sem salário aumenta e subir. Tendo em conta a aplicação de carreira docente. Portanto, o que é que não vai trabalhar gosto? É para identificar, tem onde que tem estrangulamento, que o governo tem que assumir como até ali, tem uma falha de governação, ali não assumir como dívida, em relação à carga horária, e a partir de lá, fazer lei para extinguir aquele outro que existe. Submeter a órgãos competentes para extinguir aquele carga horária. E preciso, primeiro, identificar tem onde é que estrangulamento tem onde é que tem falhas de governação, para o governo assumir. Exatamente. Para assumir. E lá está de ouvir com o professor, bom, esse assumido já, e não pagar o gosto, se é possível pagar o gosto, porque houve grande esforço, gosto de desembolsar, manga de dinheiro, num período de pandemia, em que receitas de muito pouco na Estado. E ajudas externas inexistentes. Portanto, nós estamos a exigir também do governo um esforço grande, mas não continua a exigir, porque é função de governação. Não estamos a ouvir com o professor. Não dinâmica de diálogo, se tem compreensão para que coisa também escalonados quando ele tem dívida. Não vai identificar os vai escalonar, mas para não extinguir aquele carga horária. Nós temos legislação que institui-lo. Esse tem que fazer para ver, de facto, a falha de governação. Sim, exatamente. Não obstante tudo isso, o senhor ministro, assim como aí, tem inapropriado de recrutamento de mais de 2.500 professores. É verdade, e tem alguma escassez de professores no sistema. Sim. Evidente. Independente. Não refere que é número ou qualidade? É tudo. Independentemente de pandemia e existência de gosto e necessidade de introdução de sábados e de aumento de turnos, não tem como aumentar turnos, gosto, não é por vir, funciona 3 turnos diurnos, quer dizer, durante o dia do sol, funciona 3 turnos, e ainda com a possibilidade de funcionar 4º turno de noite na carro que tem condições de ter luz, tem condições para a escola funcionar. Não para turno de quanto de cal até cal. E depende, está a fazer o que trabalho de 7 a 11. Sim, não arribando a um esquema que acaba ali, mas na pandemia não obrigando aquilo. Podia reduzir o número de alunos por turma. Exato. Mas esta cria a necessidade de aumento de professores. Com certeza. Por um lado. Por outro, e tem sábados. Sim. Que não implica, comandante falou como foi uma discussão dura no Conselho de Ministros para o governo assumir aquilo 6 a 9 bilhões a mais. Não há letivo. Não há letivo. Só para pagamento de salário dos professores. Bom, afora essa questão de pandemia, de necessidades de aumentar o número, e tem um problema de qualidade de professores.
Nós temos um problema gritante de qualidade de professores. Na cada ano, a minha 2006, eu já não sei como secretário-geral do Ministério da Educação, disse que 900 e tal professores está contratado por ano, por acréscimo para completa. Ribagos, na 2020, não sei, na 2020, 2020, na março, Ribagos já está na 2000 e tal. Fala, mas como é que é possível? Então, e que tem aumento de escolas, construção de Cassana Facility. E que tem um aumento significativo no número de alunos, porque tem na escola, cauda para eles. Escolas de Cassana construídas. Escolas públicas, Sr. Ministro, gosta praticamente que tem alunos, tudo camba para privados, para ver desse crises. Manga desse camba para privados, para ver desses sucessivos exatamente. Fala, mas como é que é possível? Então o número de contratados não sobe só. Uma das primeiras questões que me colocar. Fala, não, a CELI, em 2006, a mim que ensina últimos contratos com CELI era 900 e tal. E mesmo que ele não tenha batido dúvida, estou com sair em regiões para baixo, como é que você não está na 2000 e tal? Para baixo, pulga, para olha como. E tem problemas graves lá. Qual tipo de problemas? Vários tipos de problemas. Contratados que existem. Contratados que está contratado, às vezes, a mim está contratado alguém para ir lá para mim, está por como professor, para estar pagado. Estou a contratar para ir lá para mim. Não entendi. Contratados que depois que também olhado ou contratados que tentam depois sair do sistema, está continua, ou ainda trabalha no outro lado e ainda pagar o pai. E continua. Então, o que é que não fazia? O que é que não fazia em relação a isso? Não falam bom. Não vai identificar necessidades que tem, de acordo com dados do ano passado, porque esse ano ainda nunca tem dados de número de matrícula, nem de escolas que se salva ainda. Neste chuva ali, contabilização que não tem até perto de 70 escolas que vai embora. Tem com puro rei. Sim. Com chuva destruir. Bom, alguns não fazem já por iniciativas locais, apoios de ONGs locais, não fazem, mas só que ele é significativo. Para não receber, cálculo necessidades reais, não parte de cálculo de ano passado. Não falam bom, e não aumenta, porque gosta não tem esse problema de pandemia. O número de alunos reduzir na turma. E não aumenta a necessidade de professores. 3.000 e tal. Nós não reduzimos para 2.500. Não lança concurso público, para ter gente de mais qualidade, mas também para ter controle sobre professores que existem. Esse não vai permitir, talvez, nunca ter ainda dado apurado completamente esse momento na trabalhar nas colocações, talvez não vai reduzir o número de necessidade de contratos. E se não vai contratar, medida que não toma já, que está nas orientações gerais, e de como contratos não centralizar. Quer dizer, anteriormente, até diretor de escola por fazer contrato. Diretor regional, diretor de escola, etc. A OS, ninguém que fazer contrato, fica a Direção-Geral de Recursos Humanos. Com visto do ministro. Do Ministério da Educação. Direção-Geral de Recursos Humanos, com visto do ministro. Qualquer escassez, na qualquer escola de fora. Vaga que anuncia. Exatamente. Anuncia vaga verificado e contrato celebrado centralmente, com visto do ministro. Não vai jubir, que aqui não dá. Junto com o Ministério das Finanças, tem que ela tem que fazer tudo, isso está previsto já na nova previsão orçamental a partir do plano de contingência e abre brecha de possibilidade, de necessidade de fazer os contratos, mas o contrato tem que seguir uma limpa pulso, qualquer necessidade que tem. Então o objetivo do contrato é primeiro reduzir o número de contratos. O objetivo do concurso público. Concurso público, reduzir o número de contratados, novos ingressos. Aumenta a qualidade. E aumentar a qualidade de professores, mas também que a requalificação que está acontecendo na anos transatos que teve, gostava ali, gosta de canar acontecer, seminários anuais. Sim, não começa a acontecer, gosta. Está previsto formação, gosta, não começa a gosta. De professores. Sim, professores, inspetores, estatísticos. E outro novidade que não introduzi nos liceus, todos, com obrigatoriedade de setor privado também acompanhando, e introduzir informáticos na cada liceu. Um informático na cada liceu. E cada escola é obrigado a ter uma sala de informática. Um informático. Computadores. E que ela trabalha diretamente ligado com a Direção-Geral de Planificação e Avaliação do Sistema Educativo. E que não vai fazer formação em matéria de recolha de dados, tratamento de dados estatísticos, que não vai ajudar a fazer gestão de fundos que está que é alocado às escolas, entre outras funções que aquele informático não vai ter. Aquele é um outro elemento novo que não introduzi. Escolas, liceus públicos e cerca de 45 liceus, mais os liceus privados,
ainda dá um número bom de informáticos. Mas esses informáticos tudo bem já dentro daqueles 2.500 que entram, que recrutaram já. Concurso público fazer já. E fazer tudo. E ficha já. Concurso público ficha já. Portanto, no momento está na fase de colocação de professores. Exatamente. Portanto, esse me vai acrescentar essa questão ali. E para falar como também nós está na procura junto do governo uma coisa interessante, que não pensa como interessante. Nós identificamos nesse trabalho de levantamento de como Manga de Biar não está perdendo qualidade de professores para ver como está sair cedo para fora. Não vai fazer direito comparado, não é outros países em que o professor está tarde na aula. Tem país na universidade, o professor pode dar aula até 70 e tal anos, parece que até no limite próprio. Bom, comparativo, não fala bom. Função docente. Se lei permite com que função de diplomacia, no caso de Guiné-Bissau, lei te permite para diplomata vai ter 65 anos, para ver diplomata. Função docente, pode vai ter mais, ou pelo menos ter 65. Então, nós, para não olhar como está reduzindo qualidade. Professores maduros, ora que nesta maduro, mais experiência, exatamente. Com mais experiência, está sai. Exatamente. Por força de tempo de serviço, tempo de idade de serviço. Então, nós estamos a preparar uma proposta para o governo, nós temos a sensibilizar alguns elementos do governo, para ver se não consiga aprovação. Também permitir com que classe docente, classe de inspetores, classe de estatísticos da educação, podem trabalhar até mais tempo. Se que tem problema de saúde, vai ter mais tempo. Não tenta propor 70, mas se não é 65, e é bom ir ajudando a manter professores de qualidade no sistema. Investa sempre na emitir gente que tem a qualificação. E aqueles que estão a sair, por via de reforma, a maioria é gente que tem a formação pedagógica, que forma nas escolas de formação pedagógica. E está a sair sim. Nem momento, não tem a situação na inspeção, que é um bocado gritante. Manga de inspetores está na idade de reforma. De repente, o sistema não cuspele-se na função pública. E não tem déficit de inspetores. Por lá formar um inspetor para ganhar experiência, ganhar coisa e que trabalho fácil. Portanto, essa também me anuncia essa ideia que nós estamos a trabalhar para levar o governo para nós não ter melhor qualidade, na busca de melhor qualidade de professores. Sr. Ministro, não sei, praticamente na caminha para fim de nossa entrevista. No tempo curto. Um dos medidas importantes que o Sr. Ministro anuncia para o novo ano letivo, para além da introdução de aulas nos sábados e realização de exames nacionais. Sr. Ministro, e para Bali, já é ano letivo. Não há níveis que não aconteceu. Exatamente. Se não está a lembrar, na passagem, sou jornalista, estuda certamente apanha aqui período, diz que só apanha aqui lá. Exames nacionais e um instrumento extremamente importante no sistema educativo para permitir regulamento de curso. Sim, avaliar o nível de conhecimento da aluno. Não só como também prevenir corrupção. Sim. Não é? Como um incentivo a estudos. Se aluno se bicuma na cada fase terminal e tem um exame nacional, ele tem que empenhar. Vai se com um exame nacional, não vai reportar matéria de que fase. E cada vai só um ano de escolaridade. E não ajuda que faz. Então, e não é obrigado a bater empenho na cada ano, disse como hora que na cabeça faz ele, sem casa direito, na chumba na exame. Várias vantagens, várias vantagens. Bom, e tem também a vantagem de, hora que a gente na sair de ensino secundário para ensino superior, não pode fazer aqui que tem na UEMOA, que é o BAC, o chamado BAC, bacalaureado, que te permite aquele exame final de 12º, no nosso caso, para fazer um exame final no 12º, e está permitindo que também não saia nem lenga-lenga de hora que tem um bocadinho de bolsa de estudo ali, gente junta com outro, e furtar, e vender, etc. Lá já, e que tem mais fazer nem testes para bolsa, nem nada. Conforme o resultado que você tem no exame final, assim, pode entrar no ensino superior. Quer ali dentro como fora. Essa é uma outra vantagem. Não comecei esse ano na duas vertentes. Na 6º ano de escolaridade, que é o primeiro terminal, não há fazer exame nacional. Não há fazer também experimentalmente, em alguns liceus, público, privado, e regiões, cidade, etc., não há fazer experimentação de exames no liceu. Só experimental. De nono para 10º ano. Não vai estudar cal deles, que não vai, de nono a 12º. Não vai estudar cal deles que não vai fazer. Mas de certeza não vai fazer 6º ano de escolaridade. Cal que o objetivo daquilo é arranca com um grupo
que dentro de três terminais e não fazer back. Quer dizer, que grupo de estudantes na começa a se vida com noção de exames. Exatamente. Quer dizer, um grupo que não tem esperança como ser qualidade de aprendizagem ou de apropriação de escola não ser muito maior do que esses. E exames nacionais não envolvem escolas públicas e privadas. Pública e privada. Pública e privada, nacional mesmo. Sobre isso, minha preocupação é essa. Ora, quando faz esse tipo de exames, onde é que escolas públicas normalmente têm sobressaltos, têm sempre, onde é que, num país onde é que currículo escolar e que é igual para todas as escolas, sempre tem diferenças, como fala, escolas privadas matam números de aulas do que escolas públicas, e também cria alguns transtornos, alguns contratempos. Não espera como aquilo nascer regulado. Um cenário do passado. Não espera como nascer um cenário do passado. Escolas têm que não estão a trabalhar na reforma curricular para uniformizar matérias que estão dadas na qualquer, quer na pública, quer na privada. E não sei brevemente trabalho naquele sentido. Ao nível do básico esteja concluído alguns dessa nova reforma curricular. Não pensa como tem que fazer parte do passado. Assim, não luta e não esperança de como ainda fazer parte do passado. Esse cenário que por continua tem se que assim nunca por ter nunca por papel nem ensino. E senhor ministro, papel no discurso motivação dos professores e bora criar condições para os professores se sentirem mais motivados para formar melhor aluno, para preparar melhor aluno. E como de primeiras condições e esse básico. E primeiro fator motivacional para o professor. Para esse como a minha trabalha ali para 3 anos, não pode sair da categoria, não vai para a categoria. Ali para outro 3 anos, sai da categoria, ou que não vai para a reforma, assim como não pode chegar tal qual. Mas isto é o primeiro fator. Se a avaliação e for boa. Se a avaliação de desempenho for satisfatória, for boa. E que ela não implica como inspetores têm que trabalhar mais. Inspetores, diretores, próprios professores. Aliás, a não prevê, se tudo correr na planificação que não tem, a partir de janeiro, fevereiro, iniciar a avaliação de desempenho. Para não perder alguns meses, mas para começar esse ano, aquele furo que representantes de sindicatos levantando aquele dia de abertura de ano, e levanta o problema de como daqui a 3 anos eles exigem progressão na carreira. Tem razão. Se a carreira docente sendo implementada, agora passo em frente. É como anda no plano, não estou chamando. É plano de contingência de 18 meses, não estou falando como 18 meses para lançar a educação na chão para ir firma. Exatamente. A partir de lá não digo como aqui por andar, para adiante. Depois por exatamente. Então, e é mais ou menos que não pude falar em relação a esse. Várias ideias nós estamos a trabalhar, e esse trabalha sempre em grupo com nossos parceiros, quer nacionais e quer internacionais. E caçou parceiros nacionais, e caçou sindicatos, também o público está envolvido. Porque é eles que de vez em quando apoiam. Exato, se for reparar, a intervenção de Unicef, que não representava todos parceiros, financiadores e parceiros técnicos, se for reparar, o que é que eu falar? Quer dizer, é importante esse. Durante muito tempo não falhei nessa questão de que dialogar, de que está envolvido, não toma estado, não faz uma coisa distante de sociedade e criando manga de problemas. Não tenho esperança como não curte. Sr. Ministro, para relançar o sistema educativo guineense, Sr. Ministro é manga de projetos em manga. Logo no início, o Sr. Ministro, o Ministério da Educação propôs um montante muito grande, centenas de milhões. 280 milhões de dólares. Como é que está a situação? 170 bilhões de francos CFAs. E como é que está a situação? Para o plano de contingência de 18 meses. E como é que está? Está muito bem encaminhado. Está muito bem encaminhado. Não tem total apoio político do primeiro-chefe do governo e do presidente da República para não poder avançar nessa. Não tem a manga de parceiros que está a mostrar disponibilidade e abertura. Brevemente, ainda por ter algumas surpresas na matéria. Por exemplo, a nível de construção escolar, não me de facto fazer uma revolução naquela matéria, não me fazer uma revolução na formação técnico-profissional, com novas tecnologias, novas formas de fazer formação técnico-profissional, não me se faz uma inovação grande ao nível da alfabetização. Nós estamos muito preocupados para atingir aquele índice que está dentro do sistema. Índice que o sistema está a cuspir, ou que o sistema que está a abarcar, ou que está passa a idade de escolar normal, de percurso normal.
Mas aquele é um problema muito grave, que a tendência que não está nele e para analfabetismo cresce. Exato. Ele é muito grave em qualquer país do mundo. A hora que tem esse, governantes têm que ficar preocupados. Isso é hipoteca o futuro do país. Exatamente. A nós, na cerca de 2 milhões de habitantes que não têm, nem momento nós não estimamos, na 470 mil analfabetos, uma estimativa abaixo. A medida é por baixo. Abaixo. Portanto, é assim, muito grave. É quase um quinto. É muito grave. É muito grave. Muito grave. Então, não me também trabalha seriamente na questão da alfabetização e pensa como ainda tem algumas surpresas brevemente sobre a matéria de financiamentos ou não financiamentos do setor educativo. Empenhamento do Primeiro-Ministro, do Presidente da República, de membros do Governo e total na apoia. Tanto certo que o plano chega no Conselho de Ministros e leva 3 sessões para poder aprovar, mas sai lá com aplausos de todos os membros do governo. Sr. Ministro, praticamente é nascer a última questão sobre a introdução da língua árabe na currículo escolar, e foi outro assunto também que leva a manga de polêmica, né, tirando este sábado. Está sendo muito dramatizado, tribalizado, a mim também é malunho, então para até religionalizado, um caso assim por chamar. Sr. Ministro, como é que está a situação de língua árabe? Como é que está, como é que vou chegar nessa e na calpa é que está no momento? É muita pena, mas a gente está a papiar, mas a gente está a acompanhar dinâmica do país. E tem um plano setorial para a educação, que tem um horizonte de 2017 a 2025. E está a prever essa questão da língua árabe. Está elaborado há 3 anos atrás. Sim, e está a prever essa questão da língua árabe. Está nesse plano há 3 anos atrás. Isso existe lá. Então o que é que o Sr. Ministro... A gente está preocupado com estudar. O que é que o Sr. Ministro também na lei de bases, lei base, sistema educativo, que não olhar lá. Esse é resultante de um estudo de longos anos, cerca de 15 anos, e não fazer estudo. Uma preocupação que todos os técnicos de grande gabarito que passam na educação, se como a nós não castana aproveita nada com a existência de escolas corânicas. Quer dizer, em termos de preparação de novos filhos, que também para aquela área, não castana aproveita nada. Quer dizer, está a saber o que é que está tratado lá? Não, lá que é que está lá? A mim, por exemplo, é fruto daquilo que usa. A mim entra na escola primeira classe com 14 anos de idade. Imagina quanto ano que me perde. De 7 anos até 14, que são outros 7, não estuda só Alcorão. Mas, todo muçulmano que não há bingos, minha família, as outras gente, até desculpam. Se me falar o que uma onça, não está lembra tudo o que você estudava durante 7 anos, e que é verdade. Nunca está lembra tudo, não perder tudo. Para ver de quê? Para ver um cor na banana. Nunca houve aqui língua, que não lê nele, um cor na palavras, bota bem um cor na toco caba, Alcorão. Vou repetir 1, 2, 3 vezes. Depois agora eu também começando a entrar na interpretação. Mas mesmo na interpretação, porque domina a língua. Alguém que domina a língua, que está querendo falar como esse ali significa esse ali significa aquilo. Possível que esse facto significa aquilo, aquilo significa aquilo. Essa é a primeira questão. Outra questão, e de como? Manga de crianças está puro na escravidão. Para ver dessa. Mas se é papéis, misti para ser religioso. Naquela determinada religião que se é papéis, está professor. É misti ser filho para ser aquilo. É até ter medo para ser filho de escola. Para quem deixa de ser religioso para ver como é a escola. Na rua estou aqui quando se completar, para como se chegar. E coisa tão fútil. Então, e esse não é papel, não uma faixa, não faixa social de cerca de 40% da população de Guiné-Bissau. Crianças que não pariram, num espaço de cerca de 40% da população de Guiné-Bissau, é teu. No âmbito de educação inclusiva, essas crianças excluídas do sistema. O sistema exclui-las. Mas que esses que crianças excluídas? E tem crianças, por exemplo, que estão nas zonas isoladas. Uma ilha, os jogos. Manga de ilhas, crianças estão lá, escola que chega lá. Que crianças estão na mesma condição que a criança está ali bem. Excluídos. Sistema excluídos. Alguma deficiência, um braço, um olho, um ouvido, que não faltar um bocadinho, não está excluído.
Gosto de Bilanta não queria na educação especial, só para aquelas. Sumas contra eles e pecador, suma que outras crianças. A nós não está perante essas realidades de exclusão. E esse que não trabalha para cá aqui. Não me pega escolas corânicas para transformá-las nas escolas madraças. Mas esse que é fruto de trabalho do governo. E coisa que não é estudada há mais de 15 anos. Recentemente, nós assinamos um memorando de entendimento com uma ONG, que a gente não chama seita, é uma ONG senegalesa, que está a fazer o mesmo tipo de trabalho, que tem o mesmo tipo de preocupação. Mas é bom para falar de uma coisa muito clara. Essa que começa com esse governo, nem com esse ministro da Educação. A mim chega, Dr. Camilo Simões Pereira, convida a essa ONG, Bimbadia, delegação Bimbadia ali, é discutir, vai ter um certo ponto. Minha sobrinha da outra bem toma, e convida eles a bem discutir, vai ter um ponto. A mim chega hoje aqui do Ciela. Não estudos que eu fazia de tudo ao longo desses 15 anos. Alguns deles não parecem corânicas. Escolas madraças, se organizar o direito, e na baila matemática, vai português, vai inglês, vai francês, lá. Tudo matéria que a escola normais para dado lá. Para que crianças tenham condição, se eles continuam de postura, até continuam. E lá, eu pude ensinar a língua árabe lá. Para se não podia aprender algo lá na escola madraça. Daqui não aprender algo que Pali, na escola oficial pública. Na escola madraça, que não tem nenhuma característica especial por enquanto. E não aprendi lá. Sim, se aprende árabe, e não aprende árabe junto com o Alcorão lá. Mas não aprendi tudo que eu domínio de ciência. Essa é uma questão. Para arrumar essa questão de fora. Portanto, corânicas para transformar na madraça, e madraça a professoal para poder ter essa condição. Agora, a língua árabe enquanto língua. E quinta língua oficial das Nações Unidas. A nós não temos nenhum momento no nosso sistema de ensino língua estrangeira, consideradas estrangeiras, entre aspas, porque o português também é. Não tem francês com inglês, que línguas que estão nesse sistema. A nós não vai fazer uma reformulação de política linguística. Não fala como. Francês, dado que mata para piada na nossa região, não dá um certo privilégio entre as línguas estrangeiras que não tem ensinado. E na sétima classe, ainda passa como agora na quinta classe. Francês. Que é a partir desse ano. A partir desse ano. Francês entra na quinta classe, cá entra na sétima classe. Cá entra uma opção e obrigatório. E na sede obrigatório, francês com inglês, tudo na sede obrigatório. Só que francês não entra na quinta classe. Inglês não entra na sétima classe. Mas inglês com francês na sede obrigatório. Árabe não entra na sétima classe opcionalmente. E a única língua que na sede opcional. Se o mesmo. E triste. A gente tem que aprofundar saber, a gente tem que estar aberto para aprender. E as questões, falei, questões de criar questões políticas naquilo que é importante. E só isto, mais nada. Só isto não chega a fim, praticamente. Não pedi ao ministro para lançar últimas palavras para papéis, encarregados de educação, alunos, professores, qualquer cuidados essenciais não alcançam lá dentro de muito obrigado. Poucos dias já. Muito obrigado. Para falar com não manter com firmeza, início do ano letivo, dia 5 de outubro, segunda-feira, nós pedimos todo o país encarregado de educação para organizar seus filhos, para preventivamente deles máscara, por enquanto, é muito caro, para cada quem põe uma máscara na mão desse filho, para Baiquel, e também para todos os alunos da escola, para quem fala na pera ainda, essa semana a escola gana bali, começando ainda, pera ainda, não. Para todo o gente da escola, porque você tem a necessidade de fazer 218 dias letivos. Se você falta, o colega da Mabo Giro e não ficou. Amanhã não vem chora, exames nacionais não tem. Portanto, para todos os alunos da escola, a partir de segunda-feira, sim falta. E não pedi professores, sindicatos, para não mandar tudo professores para a escola. Coisas que não tem para discutir, não continua a discutir. Que sei do que a me referi ali, que dívidas que tem, de fato dívida tem, se alguém falar que tem, se não nunca consegue, que tem na educação, e tem dívida, mas ainda tratado de maneira que não corrige com professores, e tem aquele problema de carga horária, que não está a discutir, não busca maneira de encontrar solução para aquilo. Sempre com base no diálogo, que tem nem força, nem lógica de nada. Portanto, essa que me se falar, para falar com uma anúncio brevemente não na volta, na rádio,
para papiar de outras situações, de outras realidades, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então- De outras realidades no sistema educativo. Esse não nos fala para terminar, para falar bom ano escolar para toda a gente e para nós tudo no junta a mão, para nós ser como esse de nós e de nacional, esse que tem partido e que tem raça, que tem etnia, que tem língua, que tem religião. Esse é para nós tudo filho de Guiné. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, exatamente. Muito obrigado. Num momento muito difícil para o Sr. Ministro. Mesmo assim, está presente e não há pedido de apoio, com sabedoria, com discernimento, com proteção. Tudo